Boa tarde, pessoal. Fábio Barreto aqui no Quancast número 18, hein? Já estamos no Quancast número 18. Gosto desse número especial, que é o dia do meu aniversário, dia 18. Né? E não mais importante do que o dia do meu aniversário é o nosso convidado aqui, Rafael Santana, né? Um prazer. Prazer não, né? A honra, né? Estar aqui, né? Prazer no quem já está aí já diariamente aqui nesse convívio aqui no Grupo Coan. Né? Hoje vamos falar aqui sobre a incorporação da Edut com o Grupo Coan, né? Apresentando aqui um pouco o Rafael Santana, CEO da Edut Consultoria, hoje mais uma empresa incorporada aqui no Grupo Coan, né? Para quem já conhece um pouco, né? Nós hoje aqui no ecossistema da Coan nós temos a Coan MEI, Coan Online, Coan Contábil, Coan Digital e Coan Academy, né? E agora o Rafael aí entrou com a Edut Consultoria, né? Então, passar a palavra aqui. Muito obrigado aí pela presença e vai ser um papo excelente, né, Marcelo? Cosmo Barreto, fundador aí. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, até mesmo para esclarecer, né, dizer da onde que eu vim, por que que eu estou aqui, o que que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que tudo tem um propósito e o propósito de eu estar aqui é algo muito bom, é algo a longo prazo, é algo que vai acrescentar muito, não só para o Grupo Coan, mas principalmente para os clientes Edut, clientes Coan, e também através da experiência que a Edut construiu ao longo de 13 anos de existência, trazer essa bagagem também e somar com aquilo que o Cosmo está aí para falar dos seus 43 anos de Grupo Coan. Né? Prazer. Rafael, a gente falou aqui de Edut, né? Tá falando da incorporação, mas fala pra gente aqui, até para quem está assistindo a gente entender um pouquinho mais o que é a Edut, na empresa de consultoria. Fala um pouquinho da história da Edut pra gente, por favor. Legal. A Edut nasceu em 2011. O propósito dela era se tornar uma consultoria financeira, trabalhar com essa parte de gestão, hoje se fala muito em CFO, controladoria. Então era essa linha que eu queria seguir quando eu fundei a Edut. Mas ao longo dos primeiros clientes que eu fui trazendo para a base da Edut, eu encontrei uma dificuldade. Eu sou contador, minha formação, me formei em 2007 pelo Unicesumar, a maior universidade lá do interior do Paraná, né, cidade de Maringá. Eu me formei lá em 2007, vim para São Paulo em 2009 e em 2011 eu começo essa carreira, nessa vida de empreendedora, e esse era o objetivo. Mas minha formação de contador eu precisava analisar relatórios contábeis. Eu fazia uma gestão financeira, mas usando informações contábeis. E aí foi nesse ponto que eu me deparei com um problema. Os empresários que eu fazia essa consultoria não tinham informação contábil condizente com a realidade da empresa deles. E aí eu falei, como que eu vou analisar uma empresa que as informações contábeis não são reais? De que maneira? Eu não sei olhar para fluxo de caixa, para mim era algo muito difícil na época. E foi quando eu tive a ideia de montar dentro da Edut Consultoria um braço contábil. Apesar de eu ser contador, a ideia nunca foi ser uma contabilidade. Mas eu montei o braço contábil exatamente para que esse braço contábil trouxesse informação para que eu pudesse gerir, fazer a gestão financeira desses meus clientes. Né? Foi aí que começou a ideia e a contabilidade foi crescendo, juntamente com outros serviços que nós fomos aplicando, um deles o próprio BPO financeiro, que hoje está em crescência aí no mercado, né? E aí a gente foi aumentando. Eu acho que o que você colocou é hoje o que a gente vê no mercado, né? Essa junção aí financeira com contabilidade, né? A gente vê aqui pela própria Coan, procura cada vez maior aí das empresas aqui
contratando o BPO financeiro para realmente ter essa relação, cruzamento dessas Essa informações. energia. Exatamente. E legal, e no decorrer do tempo, né, como surgiu, vamos avançar agora um pouquinho mais, até ouvir o Fábio aí, não sei, como é que surgiu essa ideia aí, como começou a conversa sobre a fusão, a incorporação? Eu acho que a gente pode começar a falar como é que isso passou pela minha cabeça, em primeiro lugar. Durante 12 anos eu segui a carreira, né, construindo um legado. A indústria de consultoria saiu do zero para cerca de 300 clientes, Isso né, em quanto tempo? em 12 anos de existência. Legal. Então passou do zero, eu, uma pessoa do interior do Paraná, em São Paulo, sem conhecer ninguém, tinha vindo para cá para ser executivo de uma multinacional, saí dessa empresa e comecei a empreender do absoluto zero. E o que me levou muito a alcançar esses números foi a facilidade com que eu me relacionava com os clientes. E eles iam indicando para outros Boca a boca, esse né? trabalho, exatamente. E aí eu identifiquei um gargalo, como eu precisava da contabilidade, eu precisei criar uma estrutura robusta para que eu pudesse fazer essa contabilidade e, ao mesmo tempo, entregar uma consultoria. E tudo isso foi gerando uma estrutura muito grande, uma estrutura pesada, até em nível financeiro, em custos. Isso foi criando e, aos poucos, isso foi gerando um problema financeiro dentro da empresa. Então, existiam duas possibilidades. Ou eu começava a reduzir essa estrutura, Crescimento, né? isso, o crescimento, essa estrutura, para reduzir custos, para e aí melhorar o caixa da empresa, ou eu buscava outras alternativas. E aí, consultando o mercado, identifiquei uma possibilidade de se unir a uma outra contabilidade que tivesse uma estrutura já sólida, né, que pudesse trazer aquilo que eu precisava para o meu negócio, que era essa formação contábil, essas entregas contábeis, e automaticamente eu consegui reduzir esse custo que eu estava tendo nessa gestão. Foi aí que a gente criou essa estratégia e foi quando a gente acabou conhecendo o Fábio. Por coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito muito em propósito. Nós somos mentorados pela mesma pessoa. Então, eu era mentorado pelo Sérgio Vilaça, ele também, e acabou que a gente se cruzou, né, nesse caminho e a gente começou a conversar e foi aí que começou toda a nossa conversa para incorporar a Edute na Coan. Então, É isso, e realmente, assim, eu estava há pouco tempo também trabalhando com o Sérgio e a gente vinha fazendo um trabalho mais em cima mesmo corporativo, de comercial, no sentido de expansão, de crescimento, porque o Marcelo já me acompanha bem de anos atrás, ele sabe que o nosso processo, né, de crescimento, ele veio de maneira mais forte nos últimos 6 anos, assim, né? A gente, quando eu assumi, também a Coan tinha em torno disso, né? 200 e poucos clientes, né? Menos até que você, né? Em torno de 300, né? Então, eu acho que o Sérgio, né, com a visão dele de negócio, que ele já vem do mundo de empresas grandes, etc., ele visualizou um potencial muito grande no que vinha sendo feito aqui por nós aqui na Coan nos últimos 6 anos, né? E aí ele teve essa visão, né? Porque eu acho que às vezes, que é da mesma forma que o cliente indica que você teve muita indicação, meu pai, etc., as coisas acontecem muito assim. Eu acredito muito nisso também. Sempre tem que ter alguém fazendo uma conexão entre as pessoas, né? E isso aconteceu. Então,
Não é por acaso, eu fazia pouco tempo que a gente estava trabalhando com ele e tudo, né? E ele teve essa visão e a coisa fluiu rápido, a coisa acabou fluindo rápido em função do perfil, né, do cliente, em função da circunstância que a Edut se encontrava, né? A gente entrou num consenso rápido também. Tem a questão do BPO, do financeiro, que ele coloca bastante, que era uma marca que a gente precisava também dar uma atração com as demais áreas. Isso tudo levou à incorporação, levou aqui hoje ao cenário que a gente se encontra. E eu vejo que é um marco também, da mesma forma que acho que nesses 40 e poucos anos teve vários marcos, né? Esse é mais um deles em relação ao Grupo Coan. E, consequentemente, as coisas podem e devem, né, seguir aí um patamar de levar para o mercado uma solução que envolve até mesmo o que você falou agora, né, o Rafael, que é a questão do propósito de ser uma contabilidade 360, né, assim, que pega desde do MEI, do PJ, até uma empresa de lucro real, até uma gestão financeira, uma consultoria, ou seja, a gente não ficar mais limitado e se sentir aquele patinho feio, né? Acho que o contador, o escritório de contabilidade sempre se posicionavam como eu não posso, eu não consigo, sou limitado, né? Assim, eu só posso ir até aqui. Não, o empresário, em cima do que você falou, da forma como nasceu a Edut, em cima do que a gente vem fazendo aqui no Grupo Coan, ele vai ter um ecossistema aqui de solução que ele não vai precisar ir para lugar nenhum. Ele vai ter tudo aqui no Grupo Coan. Então, acho que a incorporação ela vem para realmente consolidar uma expansão. E o Sérgio, quando ele visualizou isso, ele foi bem vivo, né, nesse sentido. Não, pô, vamos lá, né, o Grupo Coan está crescendo, está expandindo. Então, tem tudo para dar certo. Também, só para colocar mais um ponto, hoje a gente vive num mercado de escassez de mão de obra de talentos, né? E isso também foi algo que eu pensei muito no sentido de reter e atrair novos talentos. Precisava criar é, uma- mais benefícios, uma gestão de RH mais robusta para reter os talentos que eu havia trazido para a nossa base e aqueles que eu precisava trazer ainda. E aí, como já tinha um custo alto, elevado, eu não conseguia mais avançar nesse cenário. Então, ao enxergar os benefícios, a enxergar aquilo que a Coan já tinha dentro, a própria visão do partnerships, de afiliados, era o que eu já queria muito implementar dentro do meu escritório. Isso ajudou com que eu pudesse já me interessar pela Coan, pelo grupo, e por aquilo que vocês já tinham construído com base na retenção e na atração de novos talentos, que é algo que hoje a contabilidade acaba carecendo, assim como vários outros mercados, e que a gente precisa entrar para ganhar os melhores talentos e poder entregar o melhor serviço para os nossos clientes. Beleza. Bom, boa tarde, Rafael, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, você contando um pouco da sua história, me remete à minha história um pouco, onde lá atrás foi exatamente igual, onde você, numa salinha de 4 metros quadrados e uma mesa só, você começa um trabalho imaginando e projetando um negócio de muita concorrência, né? Onde a nossa atividade, a gente sabe que, aliás, antigamente era muito mais, eram pequenos escritórios que havia, né? Hoje isso aí acabou praticamente, não existe mais. Mas assim, é aquela velha história, né? A gente sempre projetou fazer uma coisa de qualidade, não ser só um guarda-livro, como antigamente era chamado, né? De fazer guia, de essas coisas, não. A ideia sempre foi, aqui na Coan, fazer um trabalho de qualidade, fazer uma coisa bem feita,
e o Fábio está seguindo bem essa linha, graças a Deus, entendeu? Então, é um prazer ter você aqui com a gente e com essa filosofia, que é a nossa filosofia, né? Isso é muito bom. Agora, como é que, já vendo a coisa prática, né? Como é que a clientela tá vendo porque ela não conhece a Coan, né? Ela vai passar a conhecer ao longo do tempo. Como é que está sendo essa gestão junto à clientela? Conta um pouco, como é que está essa questão prática de chegar em cada cliente e falar, olha, agora é assim, não é mais assado. Como é que está isso? No começo dá aquele frio na barriga, né? De como que o cliente vai se comportar com Exato. esse anúncio. Mas eu sempre busquei ter um relacionamento muito próximo com os clientes e eu criava, né? Criei um departamento de sucesso do cliente dentro da própria Edute, no sentido de ter de ser mais proativo, né? Não ser tão reativo a eles. Então eles já estão acostumados a nós sempre levarmos novas soluções. Então tudo aquilo que precisava melhorar, a gente não ficava esperando o cliente trazer para nós. A gente, recebendo feedbacks ou até mesmo enxergando processos internos, nós levávamos algo novo para o cliente. E tudo que era novo, a gente fazia essa comunicação e o cliente enxergava aquilo com bons olhos. Falou, não, tudo que é novo e que vai melhorar a entrega das atividades, dos serviços da Edute, sempre foi visto com bons olhos pelos nossos clientes. E quando eu vou para o cliente falando, olha, nós estamos sendo incorporados pelo Grupo Coan, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no segmento do mercado, ou seja, a gente sai de uma experiência de 13 anos, eu tenho mais também, eu sou contador desde os 15 anos de idade, não sei fazer outra coisa da vida, mas a Edute em si tinha 12 para 13 anos de existência, e eu falo, ó, a partir de agora a gente está sendo colocado no Grupo Coan, né, encaixado ali com uma peça do Grupo Coan que tem mais de 40 anos de experiência. Então a gente está pulando etapas. Aquilo que eu levaria mais tempo para avançar em determinados cenários, por exemplo, um partnerships, que era um projeto, o próprio Web Counter, que é o gerenciador próprio da Coan de tarefas, tudo isso a gente não tinha. E aí a gente foi levando isso para os clientes, olha, o que você vai se beneficiar de tudo isso, né? Essas experiências, essa estrutura nova, e isso foi vendo novamente, como os meus clientes foram vendo com bons olhos e foram aceitando e falando, não, eu confio, acredito que se a Edute teve esse posicionamento, isso vai ser benéfico para nós. Na verdade, a tua experiência de 13 anos vai também trazer para nós novas informações, porque eu acho que juntar forças hoje é a questão, né? Para você entrar num mercado difícil, onde realmente tem gigantes hoje aí, Com certeza. né? E para competir com esse povo não é fácil, né? Então, Acho que a incorporação hoje, fusão, é bem comum, né, no mercado. você vê que grandes empresas se unam, né? Isso é bem comum hoje em dia, né? Então, assim, inclusive esse porte é a primeira experiência do Grupo Coan, mas a gente já vem avaliando possibilidades daqui, né, curto prazo de fazer outras, né, incorporações, porque o mercado está agressivo, o mercado está bem. E assim, como você falou, nem todas incorporações dá certo, mas que a gente, como a gente foi a primeira do porte, desse porte, né, a gente teve um cuidado de trazer pessoas, pessoas que soubessem fazer isso, fizeram uma comunicação
bem adequada, tivemos o cuidado com os funcionários, com a Passo a parte. passo, né? Cumprimos muito essas preliminares de uma incorporação, né? Não pulamos nenhuma etapa, continuamos seguindo à risca algumas coisas que, eventualmente, se a Edut fosse talvez para uma outra quantidade maior, talvez ia ser sacrificado mais, né? Talvez algumas coisas iam ser mais passado por cima, né? Como eu já vi algumas incorporações ocorrerem e putz, 20, 30% da clientela às vezes não entender, não aceitar e acabar evasando, né? Tendo problema de não continuidade. Que nem o rapaz filiado nosso lá de João Pessoa, que o Marcão, ele vendeu para uma contabilidade, né, a carteira dele. E aí ele acabou virando um parceiro filiado porque os clientes estavam indo embora. Ele falou, pô, Fábio, eu tô com um problema e tal, vendi meu escritório e os clientes estão saindo. Aí a gente conseguiu repatriar por intermédio da filial, né, conseguimos repatriar alguns clientes e ele foi melhorando um pouco o cenário. Então é um risco. Eu admiro o Rafael nesse sentido. Não é uma decisão simples depois de 13 anos e tal, né? Uma responsabilidade muito grande, né, para a gente também, né, de também fazer isso dar certo, né? E o Marcelo também, como nosso diretor operacional hoje, é, também dá uma certa segurança para nós em função da forma como comanda, da forma como a gente toca aqui hoje a operação, né? Não existe perfeição. Eu acho que o cenário de contabilidade ele é um cenário, como dizer assim, ele é um cenário difícil, que eu acho que não existe assim tranquilidade, né? Não existe assim uma operação que você fala, não, esse escritório é tudo certo, é tudo A 100%. gente estava conversando hoje, estava conversando com a Edi lá no departamento, né? E fui entrevistar uma candidata. Como é que tá? Eu falei, tá com contabilidade corrida. Ela até falou, pô, contabilidade. Normalmente, se falar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, já é de estranhar, né? Não é Imagina um escritório num processo aí de incorporação de fusão. Que é uma tendência, né? Eu estava comentando até agora há pouco sobre a Nissan com a Honda, e é uma fusão que eles acabaram desistindo por essa questão de controle e tudo. Então, para quem está assistindo aí, empresário, a gente queria ouvir de vocês também quais estão sendo aí os principais desafios. E vocês como empresários, a gente falou dos clientes, de funcionários, boa. mas e vocês como empresários, como é que vocês estão sentindo isso? Estão enxergando já benefício para a Coam, para a Edut? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. Para mim, vai. Não, vamos lá, eu vou começar então, até porque a gente que é o anfitrião aí, né? Eu acho que sempre desde o início eu falei muito, desde que começou, eu falei, não, nós temos que acolher, recepcionar a equipe muito bem da Edut, os funcionários. Venho falando isso com uma certa frequência nas reuniões, né? Porque quem está chegando que nem numa casa, né? Eu citei alguns exemplos lá no início, quando você faz uma adoção, né? A criança tá lá no orfanato, aí você traz ela para sua família ali, né? Pô, se o seu filho lá maltratar, se não tiver ali um carinho ali, ele não é aqui que eu quero ficar, né? Não quero ficar nessa família aqui, não. Me devolve lá pro orfanato, né? Então eu cheguei a comentar algumas coisas dessa no início, venho pedindo muito isso, né? Acho que a paciência. Meu pai comenta muito que o ser humano tá intolerante, né? Assim, hoje em todos os aspectos, né? Na rua, em todo lugar, né? Então você imagina, né? Tava todo mundo confortável. De repente eu chego e, pô, agora vai entrar mais 15 aqui, né? Então vamos arranjar mesa, vamos ter que fazer espaço e tal. Então, assim, eu acho que o primeiro momento esse foi o maior desafio, que foi acomodar, que foi recepcionar, fazer um trabalho emocional, né? E agora o desafio é operacional, né? Acho que em termos de empresa, em termos de consolidar os processos, apesar de a gente ter aí ISO 9001, ter CRM, que nem o Rafael falou, ter já um formato aí de desenvolvimento de programa de estagiário e tal, sempre é um impacto assim, né, na operação,
mas ao mesmo tempo eu vejo que vai ser benéfico a médio prazo, né? Porque vai dar uma tracionada, né? Eu até comentei hoje, não sei com quem eu falei, pô, a gente tava com motor V6, né? Aí do dia para colocamos um V8 aí, tem que agora, né? Não pode estourar o motor, né? Tem que conseguir caminhar com esse motor mais parrudo e aí, consequentemente, a gente antecipar aí as nossas metas, né, Marcelo, que é bater até 2030 aí mais de 5 mil clientes e ser referência de escritório de contabilidade, de empresa de consultoria em âmbito nacional. Então, esse é o desafio aí, né, também com essa expertise do Rafael, com essa visão, já experiência de gestão, etc., tem tudo para ser aí uma turbina aí muito boa aí para o Grupo Coan. A Edut também já havia passado por um processo de uma incorporação, a gente incorporou a Plugin Contabilidade, tinha ali na época 40 clientes, e eram clientes nichados, algo que a gente não tinha, que era nicho, né? A gente atendia algumas empresas ali se destacar, área de varejo, mas quando eu incorporei a Plugin, vieram clientes da área de tecnologia, startups, e isso foi algo bem interessante. Eu conheci um pouco mais esse mundo de startups, vi as oportunidades, vi também aquilo que não era tão bom. Quando startup tem muito dessa de venda, né? Elas são vendidas para grandes corporações que deixavam de ter a contabilidade terceirizada. Então isso foi uma ameaça para o meu negócio. Até teve empresas que foram compradas nesse período pela Cobase e outras grandes empresas que eu não tenho nem que discutir, né? Eles têm uma estrutura própria ali. Então eu passei por esse processo. Em 2022 a gente fez essa aquisição, essa incorporação, e aí eu já tinha um pouco dessa experiência. Nesse momento o desafio também era uma oportunidade. Eu me sentia no mundo empresarial, me sentia muito sozinho. Eu era o último da cadeia, ou seja, eu tomava a decisão final de tudo. E isso é legal em determinados momentos, mas tem momentos que você fala, cara, eu preciso de ajuda. Tanto é que a gente contrata um conselheiro, um mentor, pessoas para você não errar tanto, que como você toma a decisão, você também erra bastante, né? E aí a gente fez isso. Nesse processo de incorporação, eu saio desse cenário, né, de solidão, mas eu também saio do cenário, eu não tomo mais decisão sozinho. Então hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui um colegiado para tomar algumas decisões. Isso para mim é novo e acaba sendo um desafio também, que você tem que adaptar o novo processo de gestão do teu negócio. Mas eu vejo isso como um desafio, mas é algo positivo, porque corrente, e aí, o que você está fazendo? Ia numa roda, amigo, nem sabe se eles abriam tudo de fato o que acontecia, e quando você entra, né, nessa mesa aqui, tudo às claras, né? Então a gente começa a conversar e de fato a convergir para algo muito melhor e muito maior. Para o nosso interesse próprio mesmo, né? Exatamente. Na verdade, bem assim. É isso aí. Exato. E aí, desafios de pessoas, de localização geográfica, né? Nosso escritório estava localizado também na cidade de São Paulo, mas quem conhece São Paulo sabe que é uma certa distância, né? E aí tem toda essa questão geográfica, mas tudo isso já, depois de alguns meses nesse processo de incorporação, tudo já sendo muito bem absorvido, tanto pela equipe como por mim, pelos clientes, enfim, tudo certo. Bacana, muito bom. Legal, o seu Cosme até comentou, né? Hoje você realmente seria que hoje é difícil ver escritórios. Antes tinha muito escritório pequenininho, antes tinha muito, 20, 30, 40 clientes, né? E a tendência aí que a gente percebe no ano, dos anos para cá, realmente é unir forças, né? Unir forças,
Mesmo assim, acho que o mercado ainda que é um mercado extenso para todos, né? Mas realmente é fortalecer. E a partir dessa fusão aí, dessa incorporação, o que, que a gente pode aí, o que, que a gente pode esperar aí da Coan e Lute aí? Fala um pouquinho, Fábio, o que, que a gente pode oferecer, como vai impactar para os clientes, qual a ideia? Eu acho que são, sem dúvida, muita coisa deve acontecer, muitas coisas boas. Obviamente que no início, como todo processo, né, de mudança, tem lá algumas questões assim pontuais, alguns probleminhas, né? Porque assim, tudo que nasce do zero, você tem aquele time, aquele tempo para você fazer as coisas, né? Assim, eu até invejo um pouco meu pai e o Rafael no sentido de fundadores, né? Porque deve ser uma sensação boa, né? Você começar ali, né? Coisa devagarinho, sem você ter que pegar um monte de coisa assim para validar, para fazer, trazer tecnologia, desenvolver sistema, né? Quando a gente começou a desenvolver lá o gerente web há 4 anos atrás, eu falei, nossa, eu acho que eu tava passando mal, tava com algum problema, né? Porque não dava, não tinha como, né? Não era cabível fazer aquilo naquele momento. E aí fez, tive que fazer, mas acabou fazendo, e a gente conseguiu melhorar muita coisa com isso, né? Então, o que acontece? Eu acho que com tudo que você precisa assumir e fazer um processo de sucessão, que é uma segunda, na verdade, né? É o segundo processo de sucessão, né? Teve com meu pai, agora estamos fazendo com o Rafael, e depois disso a gente tem que ter um processo mais consolidado, né? Assim, isso precisa refletir pro mercado. O mercado vai cobrar a gente, né? Os clientes vão cobrar a gente. Então, depois disso tudo, precisa vir a parte boa, né? A parte benéfica. Então, acho que agora é um momento delicado, mas um momento que nós vamos superar e pretendemos superar com uma rapidez, né? A gente pretende passar por esse momento mais rápido, tá? E aí, sem dúvida, vão vir frutos, não só para quem está no processo, para quem está navegando com a gente aqui no dia a dia, para quem está nos apoiando, né? Em vários aspectos, mas para os clientes mesmo, né? Porque o cliente em si, ele vai continuar se ele realmente tiver o que ele está esperando receber, né? Que é um serviço de qualidade, um atendimento, etc., né? Mas só a gente aqui por trás dos bastidores que vamos fazer com que isso daí melhore dia a dia. Não existe, tá tudo certo. Nunca vai ter isso, né? A gente está sempre numa luta frequente, constante, e o mercado vem cada vez sendo mais agressivo, né? No que tange a concorrência, a vendas, né? A gente temos aí o projeto, o Rafael está com a filial também em Maringá, né? Ele também está desenvolvendo lá um ponto lá também de captação, enfim. Acho que o desafio ele só começou. Acho que nossa parceria, né? A incorporação, ela tem um processo básico aí curto, mas ao mesmo tempo é algo a médio e longo prazo, e consequentemente espero que a gente daqui a uns anos possa realmente olhar para trás e ver o quanto foi benéfico não só para nós, Coan, né, e Dutch, mas também para os clientes que estão vindo, que estão confiando nesse processo de corporação. Tá? O, mas para vocês novamente aí, né? Para quem está assistindo e pensa em de repente ter uma empresa, passa lá no momento a questão de uma fusão, de uma incorporação. Rafael, hoje o tempo é pouco ainda, né? A gente está na questão de 90 dias, nem isso, né? Tem 90 dias. Hoje, como é que você se sente? Hoje você já se sente seguro? Como é que tá o Rafael nesse processo aqui vem avançando? Eu falo que vai passando o tempo, vai baixando a adrenalina, né? As coisas vão se encaixando. E como é que tá hoje? Como é que o Rafael está enxergando hoje? Bom, eu tô
bem contente com o trabalho que a Coan vem desenvolvendo. É igual o que o Fábio falou, né? Percalços acontecem em todos os lugares e em qualquer momento. E não, conosco não é diferente. Existem divergências de ideias, mas tudo isso muito alinhado, centrado, organizado, e isso é importante. A gente leva a transparência para os clientes, também é algo que eu, é, antes de incorporar, era o que eu queria, que tudo fosse muito transparente. Você falou um ponto forte, né? Porque eu fiz uma reunião com o Rafael, com o cliente, acho que um dos principais pontos foi isso daí, manter a transparência com o cliente. Ser claro com o cliente, eu achei isso daí bem legal. Isso. Causou ali a... Porque assim, eu infelizmente, a gente conhece contabilidades que vão querendo sair, se redimir de qualquer tipo de culpa, de problemas. E a gente sabe que problemas existem, nós estamos aqui para resolver problemas. Eu até acredito que os profissionais mais bem remunerados são aqueles que resolvem mais problemas. Então existem problemas e não é você escondendo que você vai resolvê-los. Primeira coisa é a transparente. O cliente ele sente uma confiança quando a gente assume eles. Eu sempre fiz isso dentro da igreja. Eu assumia eu, não, de fato a gente errou, mas ó, dessa forma a gente corrige. Ah, tá legal, tá ótimo. E a pessoa tá anos, tem clientes que estão há 13 anos comigo, né, com a Edut. E eu coloco a transparência como uma peça-chave, porque não tem como ficar 12 anos sem ter um tipo de erro, né? Ainda mais lidando com pessoas. Mas a transparência, a confiança, isso faz a diferença. E para mim era o que eu queria. Eu queria que o Grupo Coan continuasse com essa mesma transparência, com os mesmos princípios e valores que a Edut carregava, e foi uma das primeiras coisas que eu falei com o Fábio, falou, nós precisamos de transparência. E logo no começo, quando a gente foi fazer essa transição com os colaboradores, eu já coloquei, eu preciso ser transparente. Ou seja, já vamos definir quem vai, quem fica, quem não vai conseguir, quem a gente não vai conseguir absorver, quem a gente vai absorver, porque eu não quero simplesmente olhar para a pessoa e achar que está tudo bem e na verdade não está. Então, logo no começo, a gente já definiu, eu fui muito transparente com todos os colaboradores da Edut, né? Graças a Deus e ao empenho também do próprio Fábio, nós conseguimos trazer a grande maioria dos colaboradores para dentro do grupo. Isso também me gerou uma confiança, uma segurança, até uma tranquilidade em saber que o benefício não seria somente para mim ou para os meus clientes, mas também para os colaboradores da Edut. Então tudo isso foi casando e foi me trazendo uma satisfação, uma alegria de estar envolvido nesse processo e levando, né, eu diretamente com os meus clientes todos os dias falando de todos os benefícios, de todo o propósito que a gente tem nessa incorporação. Então, eu acho que vale a pena, o processo de afiliado que a Coan tem, eu acho sensacional. Eu acho que é o melhor programa que vocês criaram. Quem criou? Foi você? Quem foi? Foi Fábio. Parabéns, sabe? Eu acho que foi uma ideia sensacional, porque assim como o Cosmo falou, né? Hoje já está diminuindo a quantidade de pequenos escritórios. Mas essas pessoas que faziam, né, que montavam esses escritórios, é a melhor mão de obra que nós podemos ter. E você não pode ter assim, cara, assim, esse contador que é um bom contador, como funcionário. Você não vai conseguir manter ele como funcionário. Ele vai querer alcançar coisas maiores. E quando você traz, olha, vem ser meu sócio, vem ser meu sócio aqui dentro, você está dando a oportunidade dele empreender já num grupo grande, que é o Grupo Coan. E o cara consegue se desenvolver sem precisar ter toda aquela dor de cabeça que, né, nós tivemos para criar uma estrutura do zero. Nós criamos, né, estrutura do zero. Qual a dificuldade de criar uma estrutura do zero? É enorme.
A grande dificuldade para você ter uma empresa, um escritório assim, de qualidade, é justamente são as ferramentas que você tem que contratar, gente para ter, porque hoje não é barato você manter funcionários, né? Então isso aí é caro e ninguém hoje consegue facilmente, né? Então, Ou a pessoa tem que ficar trabalhando sozinha, mas ela se não consegue marca, escalonar, não né? tem Que como. a gente não consegue escalar como uma startup, É. mas a ideia é escalonar. É. E aí você, enquanto sozinho, você tem um limite ali, né? Você executa bem até aquele determinado momento. Depois você começa a Não, necessitar e hoje, funcionário, sistema e a, tudo. a própria tecnologia impôs um ritmo avassalador. Essa que é a verdade. Né? Dia 5 tem cliente que quer balanço na mão, quer balancete. Isso é só um exemplo, né? Não é? As obrigações que tem aí de monte é terrível. Não é Eu falo fácil. muito perigo, né? Eu falo bastante perigo da. Hã? Hoje a fiscalização, né? Eu comento muito isso. A fiscalização hoje ela é online, né? Você tem uma obrigação hoje, da minha já tá lá. Você pensa que hoje o fiscal não tem mais, mas você está sendo fiscalizado diariamente, à distância. E quando vem, já vem com a cartinha pronta, Já vem direto, né? tudo Não calculado. pede mais nada, né? Você só assina É aqui. só assina aqui. E senhor, seu Cláudio, eu sou fundador aqui, 43 anos de contabilidade, uma incorporação, uma fusão desse tamanho agora aqui para Para mim, assim, com toda a minha experiência, é uma grande novidade, é um grande desafio, né, que eu vejo, mas eu vejo com muito bons olhos. Eu acho, como eu falei no começo da nossa conversa, eu acho que hoje a união faz a força, nós, graças a Deus, temos uma estrutura hoje aqui, cara, e que é necessária. Ele disse assim, o Rafael, que ele está vindo e vai aprender. O inverso também é verdadeiro. Você vai trazer também para nós conhecimentos, novas formas de mostrar, de repente, Já tive um embate, ganhei um embate com o Marcelo aqui. Já falou, dá pra fazer, entendeu? É uma soma de força. Eu sempre fui muito aberto ao diálogo na minha vida inteira, né? Com cliente, com funcionário. Eu sempre dei voz para o funcionário. A gente tem que realmente ter essa cabeça, porque é assim mesmo, né? Não tem outro jeito. Para mim está ótimo, tá muito bom, esse convívio está muito bom e que seja muito duradouro. Não vai ser traumático, vai ser dessa para mais. Ele vai ser a primeira de muitas incorporações aí. Já tem um amigo aí que eu vou falar pra ele tá assistindo. Não sei se ele já tá assistindo, eu vou falar, assiste. Eu falei que daqui um tempo eu vou buscar ele lá para ele se tornar também. Eu acho que o que a gente colocou aqui hoje, né, nesse tempo, né, a gente viu aí muitos benefícios da incorporação, né? Ela só acrescenta a incorporação, né? É difícil no começo, né? Novidade, né? Tudo que é novidade, ela gera no início um pouco de desconforto, mas acho que ficou claro aí por todos aí que realmente é benéfico, né? São, como eu falei, união de forças e os benefícios que tem, né? Acho que tem benefício aí para cliente. Hoje o cliente ele consegue ter mais contadores especializados, mais contadores consultores, né? Como você falou, a gente tem um problema de mão de obra e hoje a gente consegue trabalhar e fazer uma fusão com contadores, tudo, né? A parte de tecnologia também, como você falou, vai acrescentar conhecimento de um lado e do outro. Acho que tudo isso daí reflete de uma forma benéfica para o cliente, né? Acrescenta ainda mais. A gente conversa muito, né? Quando a gente vai nos eventos, o cliente tem necessidade realmente de ter uma proximidade, né? Que é um trabalho diferente que a gente faz. Eu falo assim, pô, tem contador que vai lá, só manda o boleto do simples pro cara, né? Não conhece, não visita, não entrega o estúdio, né? E hoje a gente trabalha diferente, inclusive clientes que estão vindo, a gente já preparando, né? Estudos para apresentar para o cliente. Então acho que ficou bem claro aqui que existem somente benefícios, né? Na minha visão, assim, a contabilidade, ela está sendo transformada. Nós estamos em um período de transformação contábil. Acredito muito que os escritórios de contabilidade precisam trabalhar muito a parte de relacionamentos.
Porque tudo está sendo transformado. Inteligência artificial, Sim. né? Sistemas para tudo quanto é lado, mas o relacionamento é algo que ninguém vai tirar. E você entender também qual é o relacionamento que o cliente quer. Tem aquele cliente que vai querer só aquilo das. Para ele tá ótimo. E tem a Coan online para isso. Também fantástica essa divisão. Parabéns por essa decisão de estar dividindo MEI, Grupo, né? contabilidade para MEI. Que escritório quer atender MEI? Pouquíssimos hoje querem. Eu confesso para você que eu aceitei atender MEI de um ano para cá. Antes disso eu não queria saber de MEI. E aí eu chego aqui e falo, não, existe a Coa MEI. Então você vê que a estrutura, por quê? Porque existem diversas formas de você se relacionar com o cliente. Tem aquele cliente que vai querer algo muito simples e você vai ter para ele. Tem clientes que vão querer coisas maiores e você também vai dar para ele. E tudo isso é questão de Temos um cardápio relacionamento. bem farto. Inclusive a gente falando um pouco também do benefício e do que o Grupo Coan pode proporcionar, nós estamos aí saindo do forno a Coan Academy, é uma intranet aí que a gente também tá agora começou a desenvolver, né? Estamos com o pessoal já praticamente Vou pegar o G4? terminando, então vamos pegar o G4, né? Porque, e assim, nesse nível, né, que eles focam muito educação, muito treinamento, a gente está com um empresário ali, que é o dia a dia, né, que é fazer a parte de contabilidade, processo, né, terceirização, mas fazer com que a gente tenha um apoio de educação, não só para formação de equipe, desenvolvimento, mas também com que se o crescimento que estamos projetando ele seja sustentável com o desenvolvimento, com a qualificação. Por que do projeto de filiado, né, de trazer contadores de outros locais? Porque hoje não é só execução, né? Hoje a tecnologia, o sistema, hoje ele está automatizado, né? Muita coisa que antigamente você não conseguia fazer de maneira automatizada, hoje o sistema faz. Só que quem atende, quem que faz quem orienta, quem explica, né? Não adianta você vai fazer um exame, não adianta você ir no laboratório pegar o exame e falar, agora eu não preciso do médico, né? Agora eu vou olhar aqui para o meu exame, vou lá na drogaria e vou comprar um remédio. Não, você tem lá um diagnóstico, você precisa de alguém para te orientar. E o contador hoje, ele tem esse foco, né? Assim, ele não adianta ele enviar, como o Marcelo falou, a guia, enviar lá um relatório sem direcionar o cliente, né? Sem dar uma orientação para o cliente. Inclusive nos meios, os online, às vezes eles Exato. têm muita dúvida. Exato. Então, a parceria, Rafael, em relação que eu tive a ideia, não é só em relação a proporcionar para o contador ali na ponta, em outros estados, que a gente tem lá na Bahia, lá, o nosso parceiro lá, tudo, numa região carente, etc., uma possibilidade de empreender. Mas uma possibilidade de ele atender melhor ali aquele empresário ali, naquela região, né? Então, ele tem uma retaguarda de uma equipe desenvolvida, treinada, por um ecossistema que já vem sendo consolidado há muitos anos e tem um contador ali na ponta fazendo uma orientação, fazendo um atendimento, ou seja, o serviço completo, né? Então a Coan Academy, ela vem não só, né, tem um pouco esse lado também, de repente, né, a gente também criar uma receita aí de treinamento, de palestras, né, trazer pessoas que querem fazer esse trabalho também, mas também esse lado de dar sustentação e melhoria para os clientes, para o ecossistema, para os filiados e que todo esse pessoal envolvido tenha muito orgulho de estar vendendo a marca Coan, de estar representando a Coan de alguma forma, ou seja funcionário, seja associado, sócio, né? A gente está ali realmente se identificando orgulhoso, né? Com a marca Coan. Não, legal. Acho que é bem isso, né? Hoje, você falou de MEI aqui, né? Ficou na minha cabeça, né? Hoje o MEI, a gente fala que de startup o MEI é o começo, né? A gente tem clientes aqui que começaram com MEI aí faturando
6, 7 mil reais, hoje fatura 150, 160 mil. Então o objetivo nosso aqui dentro sempre foi esse, pegar o cara lá desde o começo e estar do lado dele, né? Quando eu falei, poxa, hoje você tem muito contador que emite só a guia, né? Mas a gente ainda mesmo tem a nossa com online aqui, ela é diferenciada. Porque o cara recebe a guia, se ele quiser discutir, tratar sobre a guia, ele tem alguém aqui na ponta para atender ele, né? Para entender o porquê daquela guia, se aquela guia está alta, então é um diferencial. Apesar de a gente ter a tecnologia aí que outros escritórios já usam aí, tecnologia para entrega, tudo é o que o Fábio falou. É a análise do contador ali, isso daí nunca vai mudar, isso daí não vai ter como tirar. Né? Então acho que unir, qualificar os contadores, projeto aí do Academy, dos filiados, dos associados, enfim, acho que esse é o caminho. Marcelo, deixa eu só complementar, né? Eu acho que essa questão do meio. O ano passado, eu fui na escola do meu filho tem 6 anos de idade, e eu fui na escola bonita e tal. Não é barata a mensalidade, mas eu identifiquei que na sala do meu filho tinha 10 alunos. Aí eu, pegando a minha mensalidade versus o valor de 10 alunos. Contador é isso, onde vai é isso. É assim, a conta não fecha. A conta não fecha. Mas pensando em que meu filho tem 6 anos e ele vai ficar os próximos quantos anos ali? 10 Lá na anos. ponta vai ser um bom negócio. Ou seja, a escola que está no médio lá. E quando você pega o MEI, é a mesma coisa. Só que existe um potencial muito maior que, às vezes, a gente nem pode falar aqui que os outros contadores vão ficar de olho, mas é exatamente o potencial de crescimento com esse mundo globalizado. Eu tenho um MEI hoje que eu conheço que já está, tipo, saiu do MEI ontem, está faturando 100 mil reais por mês dentro do Mercado Livre, dos Shopee, né, dos Marketplace. Ou seja, eles estão num crescimento explosivo. E como a gente abraçou eles enquanto eles eram apenas bebês, hoje eles falam, não, esse dia inteiro é explosivo. E como a gente abraçou eles enquanto eles eram apenas bebês, hoje eles falam, não, eu preciso. E a gente ter essa estrutura para atender desde o MEI até o lucro real, traz essa segurança e o cara não precisa procurar o contador, ele vai ficar ali o resto da vida dele. Esse é o objetivo que a gente quer levar. Tem cliente aqui, Rafael, que no começo ela fala assim, pô, eu quero fazer 10 lanches. Aí vinha aqui sempre fala, pô, mas eu tô comprando aqui, os negócios tá caro e tal. Pô, mas já crescendo, eu falei, como é que tá fazendo? Ah, vou no mercado e compro. Pô, mas já não dá mais, já cresceu, né? Faz parceria com o fornecedor, tal. E foi indo, né? Então, realmente, a gente está ali perto do cliente, né? Acompanhar esse crescimento, orientar o cliente, acho que é o diferencial que a gente busca, que a gente vê que a indústria buscou também, que a Com busca, e vai continuar buscando, apesar de ser um escritório aqui cada vez mais tecnológico, mais informatizado, mas a gente tem que vai manter sempre esse atendimento para essa coisa humana. Né? É isso. Inclusive deixar uma mensagem aí, aproveitar então no finalzinho aqui. A mensagem que eu deixo é justamente essa. O contador, ele é muito importante para a sociedade, né? Ele é um profissional hoje que, infelizmente, no Brasil, ao longo dos anos, não veio sendo valorizado como deveria ser, mas agora não tem jeito, vão ter que engolir realmente esse profissional, porque um país que quer crescer, quer se tornar uma potência econômica, precisa ter um corpo de profissionais contadores bem desenvolvido, bem formado, e o mercado assumiu isso, né? Não só o Grupo Coan, no sentido de responsabilidade mesmo, com a contabilidade, com a entrega do serviço, com o desenvolvimento dos profissionais, mas tem muitos escritórios trabalhando muito bem. E os pequeno, médio empresários, se eles se aproximarem realmente da contabilidade, do contador, enxergar o contador como um parceiro ali, como um grande estrategista ali do negócio dele, esse empresário ele vai ter sucesso no negócio dele
como meu pai já vê, acompanha há muitos anos, os clientes que vêm, que consulta a gente, que pede orientação, eles têm muito mais sucesso do que aquele que, não fala pro contador isso, porque senão ele vai querer que eu pague imposto lá e tal. Então, eu acho que a mensagem é essa, que eu deixo aqui para os clientes da Edut que estão vindo, para os clientes da Gol que já acompanham a gente há muitos anos. Somos os parceiros, os médicos da pessoa jurídica, né? Eu falo isso lá na mentoria. A empresa que não tem um contador ali acompanhando no dia a dia está fardada ao fracasso, tá? Sem modéstia, tá? Mas a gente é o único profissional completo, com conhecimento completo, com capacidade completa para poder dar esse subsídio aí para os empresários e o nosso país deixar de ser, né, esse país aí que só uma promessa em crescimento, né? Então acho que o MEI, como outros CNPJs aí, são bem-vindos, né, aqui para a gente como clientes e vão se esforçar bastante agora com a incorporação, com toda a expertise aí que está vindo também junto com a Edut, vamos se esforçar bastante para entregar o melhor para esses empresários. Você, Rafael, o que você deixa aí pro pessoal aí que está assistindo a gente, tá ouvindo a gente aí? Bom, para os clientes que estão nos assistindo, continue confiando na Edut, né? Estamos transferindo isso para o Grupo Coan, mas não estamos simplesmente entregando, estamos indo junto, né? A inteligência da Edut está dentro do Grupo Coan agora, então nós estamos criando essa sinergia. Para os nossos parceiros, né, fica aí essa oportunidade de vocês pensarem em algo maior do que aquilo que está à vista de vocês, né, que a incorporação é algo que até alguns meses atrás não era algo que eu estava pensando, mas passou a ser depois de eu enxergar no cenário promissor. Então é importante às vezes a gente sair dos nossos problemas, sair um pouco da nossa caixinha ali de pensamento e pensar fora da caixa, né? E enxergar que existem outras oportunidades para que a gente possa continuar o negócio, talvez mudando um pouco a rota, mas seguindo para o mesmo propósito, né? Então é isso que eu queria deixar. Legal, obrigado, Rafael. Seu Cosmo, tem alguma coisa a deixar aí? Não só realmente, mais uma vez, dando as boas-vindas para a Edut, se juntando a nós aqui. Tenho certeza que vai ser uma parceria de grande sucesso. Muito obrigado. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente conversou aqui entendeu aqui a importância da incorporação, como ela fortalece o nosso mercado contábil, né? E para você que é cliente Edut, Coan, né, tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Você que ainda não é nosso cliente, quer conhecer um pouquinho mais da gente, entre em contato, né? Os contatos estão aí embaixo. Vai ser um prazer receber você tá falando com vocês aí, tá bom? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, tem bastante informação, informações técnicas, tem mais informações sobre a fusão, a história das duas empresas, tá? Acompanhe a gente aí, dá o likezinho aí, clica no sininho e vambora, tá bom? Gente, obrigado por esse podcast aqui, número 18, né? Para número 18 aí. Aniversário dele. Até o próximo. Obrigado, abração, boa tarde. Boa tarde.